Quando Lúcifer, né, o Satã, né, o diabo que nós chamamos, né, chegou na presença do Eterno, e eu vejo assim um orgulho do Eterno falando assim: você viu meu servo Jó, né, que homem íntegro e fiel e temente a mim, né? Era o Senhor falando, dando testemunho do servo. E aí Satanás vai jogar aquela pitadinha assim, né, fala assim: mas também você dá tudo para ele que ele quer, né? Deixa eu tocar nele. E aí vem para mim o versículo que até me emociona, quando ele falou assim: vai, ele não vai pecar. É uma inversão universal de valores. Porque quando o homem confia num Deus que, segundo o judaísmo, teve que se reduzir para poder criar o universo, né? Entende isso? A palavra diz isso, que ele se diminuiu, ele se contraiu para criar o universo. Né? Então, quando o homem olha para isso e fala: eu confio nesse Eterno, nesse Deus, né, em Hashem, quando eu confio em Hashem, que vantagem tem? Até os demônios. Agora, quando o Hashem fala assim: vai lá, toca nele, ele não vai pecar. Isso me emociona, sabe? Porque foi um dos primeiros textos que eu li, eu era novo ainda, né? E como eu acabei de dizer, eu sou dislexo e eu leio para mim, eu não consigo ler em voz alta para ninguém. E eu estava lendo esse texto lá e eu falei assim: quando é que o senhor vai confiar em mim assim? Ele disse: um dia. E quando é esse dia? No dia da tribulação, no dia que você está doente, no dia que você está enfermo, no dia que sua família está vivendo um momento triste, seus filhos estão com problema, ele está lá olhando assim, falando: tá vendo? Ele não caiu. Então, assim, toda vez que eu estou passando por uma luta, eu falo: glória a Deus, ele está confiando em mim. Não é? Isso é tremendo. Para mim, são uma das coisas assim, mais fantásticas, mais espetacular da vida espiritual. É quando você consegue fazer com que o Eterno confie em você. E ele confia todo dia de manhã, quando ele te devolve a tua alma. Existe uma estatística que você tem 82% de chance de não acordar de manhã, porque saiu a sua alma e seu espírito, ficou só seu corpo. E segundo a ciência, diz que você tem uma chance de 82% de não acordar. Então ele te devolveu. Tem uma mensagem de Jeremias, né, que ele diz que as misericórdias do Eterno são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Cada manhã. Essa expressão renovar no hebraico ali é formar de novo, né? Formar. Quando você dorme, ele te forma de novo pela manhã. Exatamente. Para mim, a palavra de Deus não é algo que eu preciso aprender, não é algo que eu preciso conhecer. A palavra de Deus, para mim, é algo que eu preciso viver. Né? No dia a dia, a palavra de Deus, eu tenho que olhar assim, li, entendi, e como é que eu ponho isso para funcionar na minha vida? São coisas maravilhosas que tem aqui, não é? O Shema Israel é isso, né? O ouve em hebraico é isso, né? Põe em prática. Põe em prática. Então, para mim, esse de fato é uma das orações mais... infelizmente, nós evangélicos, né? Embora eu seja messiânico, eu me considero um evangélico. As pessoas me perguntam: o senhor é o quê? Messiânico ou evangélico? Eu sou um evangélico. Eu me converti no mundo evangélico e estou passando por uma transformação de visão em muitas áreas, né? Mas para mim, essa questão aí, ela é muito pura. De como Deus confia no homem e a cada momento ele está nos devolvendo uma oportunidade para você testemunhar a favor dele. Agradecer ao apóstolo Daniel, foi por intermédio do apóstolo Daniel que eu tinha que decidir, né? Ou é profeta ou é apóstolo, né? Porque o apóstolo Daniel que me apresentou o senhor, e eu estou muito feliz. Ele não exagerou em nada, né? Sobre o que ele falou sobre sua pessoa. Obrigado. Mas tem que tomar cuidado que eu pago ele para ele falar bem. Eu sei disso, essa parte vai ficar escondida. Então a gente vai falar um pouco sobre cultura judaica hoje, porém, como eu falei com o senhor, né? Eu acho muito interessante, o reverendo Jorge vai estar voltando aqui para falar sobre cura interior, né? Cura interior. Não basta apenas estar belo
externo, né? Tem que estar belo por dentro também. Exato. Então vamos falar um pouquinho sobre cultura judaica. Quer se apresentar para o pessoal de casa, para quem não lhe conhece? Meu nome é Jorge, eu sou pastor há muitos anos, já 48 anos que eu sou pastor, né? Sou casado, minha esposa é pastora também, formamos junto em Campinas, no estado de São Paulo, na Faculdade Nazarena, que é uma faculdade muito importante no Brasil, foi uma das primeiras faculdades que veio do exterior para formar líderes aqui no Brasil, mais ou menos no tempo da Batista do Sul, né? Eu me formei em 78. 78 eu me formei como pastor e já fui pastor em Curitiba, começando o trabalho lá. Eu sempre fui pioneiro, comecei o trabalho em Curitiba, da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno tem missão em 178 países no mundo. Então, comecei o trabalho lá em Curitiba, depois fui transferido para São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Começamos o trabalho na região dos Lagos. Depois fui para Nilópolis, na Baixada Fluminense, trabalhar lá. Lá não era começando, lá era uma outra igreja, já tinha um certo tempo. E depois fui para Goiânia, começar o trabalho em Goiânia. E em Goiânia fiquei 8 anos. E depois vim e já estou aqui em Petrópolis, há 28 anos que eu estou em Petrópolis aqui, fazendo o trabalho do Projeto Maná, que é uma igreja, começou como uma igreja, hoje eu não sei mais o que é. É verdade, porque nós somos uma comunidade com visão messiânica, mas já sempre tivemos essa visão. Sempre nós tivemos, foi um desafio que Deus fez comigo, começar a ir atrás do original. É uma coisa que acontece com a gente isso. E à medida que eu fui indo atrás do original, eu fui me descaracterizando. Se convertendo de novo. Descaracterizando daquilo que eu já acreditava, né? Muita coisa que eu acreditava, eu comecei a descobrir que no original não era bem daquela maneira, né? Então, hoje, nós somos uma comunidade, eu chamo mais de comunidade do que de igreja. Uma comunidade chama-se Projeto Maná. Projeto Maná. Entendeu? Pegou pesado no alimento, Projeto Maná, alimento de anjo. Porque foi algo que aconteceu. Foi esse nome foi o Eterno que deu? Como é que foi? Foi o seguinte, eu sou especialista em estatuto de terceiro setor. Nós temos 3 setores no Brasil. O setor empresarial, né, que temos o segundo setor e temos o terceiro setor, que é o setor filantrópico sem fins lucrativos, que inclui partido político, clubes e igrejas de uma maneira geral, aquilo que não tem fins lucrativos, né? Embora que a gente não pode dizer que igreja hoje não tem fim lucrativo, né? Mas ou pelo menos legalmente é o que acontece. E quando eu saí da Igreja do Nazareno, quase 30 anos atrás, e eu não entendia porque Deus tinha me tirado de lá, porque eu amo a Igreja do Nazareno até hoje. Porque todo mundo que sai de algum lugar é porque teve um problema. Não, eu não tenho. Eu não tenho nenhum problema, é uma igreja que eu amo, minha filha é da Igreja do Nazareno ainda. Então Deus me falou, sai, só sai. E isso aí é um testemunho à parte que eu posso deixar para um outro dia, porque ele é longo. Fechou. Você entendendo? Então, assim, é um testemunho à parte. Deus falou, sai, e não me disse para onde, não me disse por quê. Ele só me disse, sai. E eu pensei, mas não tem problema, eu era superintendente, eu tinha de Brasília até Porto Velho, eu era o presidente da Igreja do Nazareno, de Brasília até Porto Velho. Tinha diversas igrejas sob meu comando, estava bem, eu não tinha problema nenhum. Eu era joalheiro, eu tinha minha joalheria, eu tinha o único atacado de fruto do mar do estado de Goiás, era meu. Ninguém comia em Goiânia nada que fosse do mar e não passasse pela minha cama frigorífica, né? Então eu estava assim, financeiramente muito bem, além de ser o superintendente, eu estava pastoreando uma igreja, e Deus de repente falou, para tudo. E estancou tudo da noite pro dia, eu entrei numa depressão fora do comum, porque o mais difícil para mim era não os bens não eram um problema, mas era sair da Igreja do Nazareno, porque eu amo a Igreja do Nazareno até hoje, foi lá que eu me converti e tudo mais, né? E aí Deus falou, só sai. Ele não me disse por quê, só sai. E aí eu saí, eu falei, vai para onde? Ele falou assim, vai para a terra que está no teu coração. E a terra que estava no meu coração era Cabo Frio.
E eu vim para Cabo Frio, fiquei em Cabo Frio 2 anos, e ele disse, você vai aprender a viver sob meu comando, e não sob o comando da igreja. Então eu não sabia para onde ele ia me levar, o que ele ia fazer, e ali eu comecei a viver um outro tipo de ministério, né? Totalmente sem orientação. E aí alguém me fez uma pergunta um dia, falou assim, você sabia que tal coisa, que eu não vou citar agora, tal coisa que é antibíblica? Eu falei, não sabia não, né? Ele falou assim, então procura ver. E eu fui procurar e até hoje não Ele só falou isso? Só falou isso. E eu fui procurar e eu comecei a mergulhar atrás do original. E aí foi criando uma bola de neve